Quando a gente fala sobre a gestão de riscos no setor elétrico, claro que as vidas são o ponto central, mas além disso, tem uma série de impactos financeiros para o negócio. Hoje a gente vai olhar para um desses custos. O risco ambiental do trabalho, ou RAT, é um imposto que foi criado para que em atividades que tenham risco envolvido, quando houver um afastamento, isso ajude a preencher o buraco que fica no INSS por ter que remunerar esses funcionários que foram afastados ou que ficaram um momento sem trabalhar. E ele vai incidir sobre todas as atividades que de fato têm algum nível de risco ou insalubridade associado a isso. Como que ele funciona? Ele parte de uma base de 1 a 3%. 1% são aquelas atividades menos arriscadas e conforme for o KNAI da sua empresa e como ela se encaixar, pode subir até 3% no valor de referência. Quando a gente fala de energia, a gente está falando do setor mais perigoso que tem, então ele já se encaixa na referência 3. Esse valor de referência de 3%, sobre ele vai incidir um multiplicador. Esse multiplicador pode ir até 1,5, no caso de uma empresa que foi bem segura e apresentou bons índices de acidentes, ou se você tiver com altos índices de acidente, pode subir até 6%. Então dá para imaginar, se a gente reduzindo acidentes conseguir mexer em um pontinho percentual o quanto a gente está pagando de RAT, a economia ela vai bater em toda a empresa. E como que a gente coloca esse multiplicador para cima ou para baixo? Parecido com o vídeo que a gente falou de DEC e FEC sobre duração e frequência, vai acontecer uma coisa parecida aqui. Então, quanto mais acidentes, ou seja, quanto maior a frequência de acidentes, maior vai ser seu RAT. Outro ponto que vai influenciar é a gravidade desses acidentes. Então, se eu tenho muitos acidentes de baixo grau de intensidade, ou seja, não teve afastamento, não teve nenhuma lesão grave, não teve nada nesse sentido, vai incidir menos do que acidentes que tiveram, às vezes, um afastamento, tiveram envolvimento de terceiros, tiveram óbitos por vezes, o que é o pior caso que pode acontecer. Ou seja, mais acidentes e acidentes mais graves geram maior custo para o negócio e a conta fica cara. Por outro lado, investir em aumentar a segurança e reduzir acidentes não só traz o ganho das vidas, mas também traz um ganho financeiro para o negócio. Agora, antes da gente falar de reduzir, a gente precisa entender como esse risco está distribuído. São duas partes. A maior incidência de acidentes no ramo de energia está concentrada no trânsito. Por incrível que pareça, não é fazendo atividade. Por quê? Para toda atividade que é feita em campo, existe um deslocamento. E quando a gente está falando de deslocamento, a gente está exposto ao índice natural de acidentes que acontece, todos os riscos que existem de estar numa rodovia, de estar numa via, por menor que seja, que pode ser um terceiro, pode ser uma própria imprudência do motorista que estiver conduzindo o veículo na hora. E quando a gente vai olhar para a gravidade, o maior ponto aqui é a execução do serviço. Só em 2023, mais de 250 pessoas perderam a vida por causa de acidentes com a rede elétrica. E a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, que é quem mede esses indicadores, já tinha registrado uma queda de 8% em relação ao ano anterior. E ainda tem um caminho longo para a gente percorrer para que ninguém precise perder a vida por causa disso. Mas aqui a gente volta ao velho dilema. Se a equipe está distante de mim, como fazer essa gestão à distância? Unindo videotelemetria com inteligência artificial, ela consegue dar avisos sonoros e falar com o motorista conforme ela identifica comportamentos de risco acontecendo com ele e ao redor dele. Além disso, as gravações ajudam a apurar infrações e acidentes, permitindo apurar o que aconteceu, treinar o motorista se for o caso, ou até isentar ele de culpa, porque muitas vezes não é o seu motorista que causou o erro, mas sem ter o vídeo, sem saber o que aconteceu, vira a palavra de um contra o outro. Já durante a execução do serviço, entra em cena a Cobricam Multi. Ela registra não só as imagens do interior do veículo, mas permite que a gente coloque câmeras ao redor e aponte elas para onde for necessário, inclusive gravando o serviço. Com essas imagens, os gestores conseguem ver exatamente o que aconteceu. E o melhor, não depende de ficar extraindo um cartão SD, puxando, guardando isso no computador. Não, você consegue solicitar os vídeos automaticamente, eles vão subir direto para sua plataforma da Cobri. E tem mais, se a gente tiver uma boa conexão de internet, o que hoje a gente consegue fazer através do Starlink, dá até para ver a equipe atuando em tempo real, inclusive indicar correções, decidir aonde o técnico de segurança deveria fazer uma visita surpresa e outras coisas que a gente consegue também visualizar
tendo acesso ao vídeo do serviço. Em breve, a Cobly vai revolucionar como a gente fala sobre segurança em energia, utilizando não só o vídeo, que já é um recurso que a gente consegue alavancar hoje, aliado a uma inteligência artificial que vai ser capaz de identificar o uso de EPI e até outros comportamentos de risco. Com mais visibilidade e controle, é possível agir preventivamente, corrigir falhas antes que elas aconteçam e assim evitar custos desnecessários de RAT e acidentes que não precisavam ter acontecido. Se você ainda não viu os outros vídeos da nossa série sobre o setor elétrico, dá uma conferida aqui, também curte, se inscreve no canal e acompanha que daqui a pouco tem mais. Cobly, para quem faz o mundo rodar.